O nosso grupo vai apresentar sobre o continente europeu. Os integrantes são Esté, Emily, Luane e Guilherme. Professor Carlos Henrique, turma do 9º ano. Os temas são países europeus, regionalização, relevo e geografia, clima e vegetação, densidade demográfica, economia, aspectos demográficos, urbanização, mudanças no território e Organização das Nações Unidas. Introdução. A Europa é um dos 6 continentes do mundo, localizado ao oeste da Ásia e ao norte da África. O continente é composto por 50 países e possui o maior bloco econômico do mundo. Os países da Europa são Albânia, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, Tchequia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Cazaquistão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Moldóvia, Mônaco, Montenegro, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, San Marino, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido e Vaticano. Meu nome é Emily e hoje eu vou falar sobre a regionalização da Europa. Aqui temos 4 regiões, né, que aqui na cor amarela é Europa do Sul e Europa Mediterrânea. Aqui na cor verde é Europa Ocidental e Central. Na cor laranja, Europa Oriental ou de Leste. E aqui na cor azul temos Europa do Norte ou Nórdica. Olá, me chamo Luane e hoje eu vou falar sobre o relevo e hidrografia. O relevo europeu é composto por planalto, planície e montanha. Planícies são as regiões mais baixas e planas. Planalto possui média altitude e relevo variado. E as montanhas são as regiões mais altas do continente. No Planalto tem o Planalto Central Russo, na montanha tem o Cáucaso e na planície tem o Planície Germano-Polonesa. A hidrografia europeia, na hidrografia europeia temos o Oceano Atlântico, que tem os mares Mar do Norte, Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio e o Mar Baluço. E também tem os rios Temisa, Reno, Elba, Sena, Tibra, Danúbio, Tejo, Volga, Ural e o Dníper, sei lá. A hidrografia é usada para diversas finalidades, desde o cotidianos até para gerar energia. Eu venho apresentar sobre o clima e vegetação original da Europa. Aqui na legenda podemos ver onde cada um está localizado. O amarelo é a vegetação mediterrânea, o cor de pele, floresta boreal, rosa, estepe pradária, o roxo, vegetação de altitude, lilás, o tundra e o verde, floresta temperada, que está localizado a oeste. A vegetação mediterrânea é formada por árvores de pequeno porte, arbustos espessos. A floresta boreal ou taiga é constituída especialmente por coníferas, o que atribui um espaço homogêneo à vegetação. As pradarias e a estepes são compostas principalmente a gramíneas e ervas. A vegetação de altitude caracteriza pela pouca diversidade, com predominância de gramíneas e arbustos. A tundra é composta por gramíneas, líquens e musgos, devido às baixas temperaturas e o solo da floresta torna-se congelando permanentemente. A floresta subtropical e temperada são compostas principalmente de árvores que perdem suas flores durante o outono.
Climas da Europa. Aqui na legenda eu vou falar sobre todos os climas da Europa. Clima temperado, clima mediterrâneo, clima semiárido, clima frio, clima polar, clima desértico e clima frio de montanha. O clima temperado é caracterizado por temperaturas amenas, a amplitude térmica anual que varia de moderada a acentuada e chuvas bem distribuídas durante o ano. Nele é possível identificar as 4 estações do ano. O clima mediterrâneo caracteriza-se pela presença de 2 estações bem definidas: verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. O clima semiárido é caracterizado pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. O clima frio é marcado pela ocorrência de baixas temperaturas ao longo de todo o ano, pela presença de neve. No clima polar, são estratégias as mechas baixas temperaturas do planeta. Esse clima não possui estações do ano definidas. Entre as características do clima desértico, podemos citar a elevada amplitude térmica diária e a baixa umidade pluviosidade anual. O clima frio da montanha é caracterizado por esse clima não possui estações do ano definidas. Entre as características do clima desértico, podemos citar a elevada amplitude térmica diária e a baixa umidade pluviosidade anual. O clima frio da montanha é caracterizado pelas baixas temperaturas durante a maior parte do ano e a elevada amplitude térmica anual. Agora eu vou falar sobre a densidade demográfica. A Europa é um continente bastante populoso e povoado, cuja população absoluta é de aproximadamente 748 bilhões de habitantes e sua densidade demográfica em torno de 71 habitantes por quilômetro. As maiores concentrações populacionais estão localizadas na porção central do continente, principalmente nas áreas urbanas industriais, e as menores densidades demográficas estão em regiões onde aspectos naturais dificultam a ocupação humana. Aqui, como vocês podem ver, tem uma densidade demográfica que da parte azul até a parte verde é onde apresenta as maiores populações, que, por exemplo, a França, Itália e Austrália, e daqui do verde mais clarinho até a vermelha é onde apresenta as menores populações, que apresenta a Rússia, Ucrânia e Turquia. Agora irei apresentar sobre a economia. A primeira imagem mostra a Europa dividida entre Europa capitalista de azul e Europa socialista de vermelho. Essa não é uma divisão correta para os dias atuais, mas ela é muito importante para a gente entender por causa de que os países do oeste europeu são mais desenvolvidos do que os países do leste. Aqui na imagem a gente pode retratar isso muito bem, porque lá a gente pode ver a Alemanha, a Itália e a Irlanda, que são países capitalistas, mais desenvolvidos que os países da Hungria, Polônia e Romênia, que são os países socialistas. Aspecto demográfico europeu. Atualmente, o ritmo lento do crescimento vegetativo da população é uma característica comum dos países europeus, sobretudo daqueles com maior desenvolvimento econômico. Embora as taxas de natalidade sejam diferentes de um país para o outro, de modo geral, eles estão reduzidos em alguns países. O crescimento natural de população tornou-se negativo. Isso ocorreu devido à inserção das mulheres do mercado de filhos. A taxa de natalidade vem diminuindo cada vez mais, enquanto a expectativa de vida vem aumentando cada vez mais. Com isso, a quantidade de idosos na Europa, o desenvolvimento dessa população tem preocupado os governos, por isso o sistema previdenciário que paga as aposentadorias e vem demonstrando sinais de déficit em muitos países europeus.
Sobre a urbanização. A globalização dos países europeus em 2020. O tamanho do círculo representa a população urbana. Por exemplo, os círculos grandes são os países que têm de 100 mil habitantes morando em zona urbana, como a Itália, Rússia e França. Os círculos vão diminuir conforme a quantidade de pessoas que moram em zonas urbanas. E as cores representam a porcentagem das pessoas, da população que mora em zona urbana. Os círculos de verde são 50% para menos da população que mora em área urbana. De amarelo, de 61% a 70% da população que mora em região urbana. De laranja, de 71% a 80% da população. De vermelho, 80% para cima da população mora em zona urbana. Mudanças no território europeu. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram várias mudanças no continente europeu. Vários países surgiram e vários países também teve fim. A mesma coisa aconteceu com os estados. Por exemplo, são o Império Russo, que se transformou em Rússia, o fim do Império Otomano, que surgiu com o fim dele, surgiram vários países, o surgimento do país Finlândia e alguns outros acontecimentos. Organização das Nações Unidas. A história da ONU começa em 1945. No final da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu encontrava-se devastada, milhões de pessoas morreram, ficaram feridas ou estão deslocadas. Aqui, como vocês podem ver, que em 1945 teve o jornal, com o fim da Segunda Guerra Mundial. E agora vamos para 1949, a criação da ONU. É criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança intergovernamental de segurança entre os Estados Unidos, o Canadá e 10 países da Europa Ocidental. Criação do Conselho da Europa, 10 países da Europeu Ocidental criam o Conselho da Europa para promover a democracia, proteger os direitos humanos e o Estado de Direito. Aqui vocês podem ver que temos um símbolo da OTAN. E vamos para 1951, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E vamos para 1951, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Alemanha, França e Itália, os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo assinam um tratado para colocarem as suas indústrias de carvão e aço sob um sistema de gestão comum. Ao contrário do que aconteceu no passado, nenhum destes países poderá por si só fabricar armas de guerra para atacar os outros. Em 1957, no Tratado de Roma, os países da CECA alargam sua cooperação a outros setores econômicos, formalizam-no através da assinatura dos 2 tratados que instituem a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atômica. Em 1958, no Parlamento Europeu, a primeira reunião da Assembleia Parlamentar Europeia, a antecessora do Parlamento Europeu de hoje, realiza-se em Estrasburgo, França, com o presidente eleito Robert Schuman. E em 1960, a Associação da Europeia no Comércio Livre, criada para promover o comércio livre e a integração econômica entre certos países não pertencentes à CEE, Áustria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Reino Unido. E em 1965, a assinatura do Tratado de Fusão funde os executivos das 3 comunidades, CEE e Euratom. A partir de agora, as comunidades europeias terão um único
órgão administrativo, a comissão e um executivo único, o Conselho. E em 1968, a União Aduaneira, os 6 países membros da CEE suprirem os direitos aduaneiros aplicáveis aos bens que importam entre si, criando pela primeira vez condições para o comércio livre transfronteiras e passam a aplicar os mesmos direitos aduaneiros aos produtos importados de outros países. E em 1973, de 6 para 9 membros, os 6 membros passam a ser 9 quando a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderam formalmente às comunidades europeias. E em 1975, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, para demonstrar sua solidariedade, os líderes da CEE acordam em criar um novo fundo importante no âmbito de política regional europeia. Continuidade da parte anterior, Organizações das Nações Unidas. Número 10. A Grécia adere às comunidades europeias. Era elegível para tal uma vez que o regime militar tinha sido derrubado e a democracia estabelecida em 1974. Em 1984, Espanha e Portugal. A Espanha e Portugal aderem às comunidades europeias que passavam a conter 12 Estados-membros. Em 1889, a queda do Muro de Berlim, cai o Muro de Berlim e a fronteira entre o Oriente e o Ocidente dá aberta pela primeira vez, em 28 anos. Após mais de 40 anos de separação, a Alemanha começa o processo de reunificação. Em 1992, o Tratado de Massachusetts trata-se de um momento histórico, já que o tratado cria a União Europeia e estabelece regras claras para a futura moeda única, bem como para a política extrema de segurança e o reforço das cooperações em matéria de justiça e assuntos internos. Em 1995, a Áustria e a Finlândia e a Suécia aderem à UE. 2001. Tratado de Nantes. O seu objetivo é reformar as instituições para a UE. Possa funcionar de forma eficiente com 25 países membros e preparar a adesão do próximo grande grupo de novos membros. Em 2004, 10 novos membros, Chipre e Malta, aderem à UE juntamente com 8 países da Europa Central e Oriente, Chequia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslovaquia e Eslovênia. O 2007. O Tratado de Lisboa busca tornar a UE mais democrática e transparente e assim garantir as condições para que possa dar resposta a desafios mundiais como as alterações climáticas, a segurança e o desenvolvimento sustentável, e a entrada da Bulgária e Romênia. Agora eu vou dar continuidade sobre a Organização das Nações Unidas. Aqui em 2013, a Croácia adere à União Europeia, tornando-se a 28ª Estado-membro. Aqui em 2015, no Acordo de Paris, na Conferência da ONU, que decorreu em Paris e onde a União Europeia desempenhou um papel fundamental, 195 países celebraram um novo acordo para fazer as alterações climáticas. Aqui em 2019, o rumo a uma Europa verde, uma nova comissão toma posse com firmeza na perspectiva de tornar a Europa em um espaço com impacto neutro no clima até 2050, através de uma nova estratégia de crescimento, o Pacto Ecológico Europeu.
Aqui em 2020, a resposta é a Covid-19, em meio à grande emergência de saúde pública e um andamento de atividade econômica. A União Europeia e seus países membros trabalham em conjunto para apoiar o sistema de saúde, conter a propagação do vírus e garantir vacinas para as pessoas dentro e fora da União Europeia. O Reino Unido sai da União Europeia 47 anos depois de ter aderido, abrindo um novo capítulo na sua relação com a Unida Europeia. Já que em 2022, a Rússia invade a Ucrânia e a União Europeia e seus parceiros internacionais condenam firmemente a guerra de agressão, não provocada e injustificada perpetrada pela Rússia. A União Europeia adota um conjunto de sanções severas contra a Rússia e presta assistência financeira, humanitária, militar e de outros tipos à Ucrânia. Agora eu vou explicar o mapa, formação da União Europeia. Aqui na cor azul, os países que aderiram à União Europeia foi nos anos 1950. Na cor vermelha, os países que aderiram à União Europeia nos anos 1970. Já a cor laranja, nos anos 1980. Na cor roxa, nos anos de 1990. E na cor amarela, foi os anos 2000. Na cor rosa, anos 2003. Na cor marrom, foram os países candidatos. Aqui no símbolo roxo, foi os países que adotaram a moeda comum euro. Chegamos à conclusão. Diante do que foi exposto, podemos concluir que a Europa possui 50 países, é dividida em 4 regiões, possui 3 formas de relevos, uma ampla hidrografia, clima e vegetação diversificada, boa qualidade de vida. Há uma pequena diferença entre os países do leste e do oeste. Boa parte de sua população é idosa e a maioria da população habita a região urbana. Houve mudanças territoriais e foi fundamental para a criação da ONU. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido uma boa explicação e até mais.